A estreiteza do discipulado e do seguimento. Nós continuamos aqui a nossa caminhada juntos, porque afinal de contas temos um desejo profundo de cada vez mais seguirmos Jesus de perto, nos aproximarmos do seguimento a Cristo, estreitarmos a nossa relação e nos tornarmos verdadeiros discípulos. Afinal de contas, este é o propósito. E quando nós falamos em propósito, existe um elemento essencial que é constituinte do nosso ser e que nós não podemos ignorar. Até porque, quando Jesus ele nos chama a viver o seguimento, quando ele nos chama ao discipulado, como nós já falamos aqui em outros vídeos, nós não negamos a nossa constituição como pessoa, mas pelo contrário, ele resgata a nossa originalidade, a nossa autenticidade, com toda a potência que cada um tem na sua individualidade, com os dons próprios que Deus concedeu. E faz parte da nossa constituição humana a nossa sexualidade. É por isso que no livro eu dediquei um capítulo para falar o propósito da sexualidade no nosso discipulado, no nosso seguimento a Cristo. Mas por que, Tiago, guardar um tempo para falar sobre isso? Por que expor sobre esse assunto? Não estou vendo muita ligação. Engano nosso. Há toda a ligação possível, porque nós estamos falando de uma pessoa que porta um sexo. Nós estamos falando de alguém que tem uma identidade sexual. É estas pessoas que Jesus chama ao seu seguimento. E de maneira alguma, ele pede que nós neguemos a potência que a nossa sexualidade é no ser homem, no ser mulher, a potência que nós trazemos como ser humano, porque Deus nos fez assim, com a energia sexual. E isso está diretamente vinculado a tudo aquilo que nós realizamos, mas acima disso, a quem nós somos. E o que nós temos percebido é que muitas vezes jovens, pessoas que se determinam a seguir Jesus Cristo, acabam escorregando, se perdendo, porque a sua dimensão afetiva sexual não está bem trabalhada. E ela até quer ser fiel, ela quer até viver a radicalidade do Evangelho. Entretanto, por portar muitas feridas na sua dimensão sexual, acaba não se vendo como digno ou capaz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de nós sermos endereçados a alguém em anunciarmos o Evangelho, o primeiro interesse de Deus é sobre nós, aqueles que Ele chama. Então Ele quer fazer uma obra nova em nós primeiramente. Ele faz uma obra nova primeiramente no discípulo, para que aí sim Ele possa comunicar e Ele possa anunciar na sua inteireza, na sua integralidade como ser. Eu sempre gosto de dizer que tão ofensivo quanto viver a depravação sexual é a negação. Se nós negamos a nossa sexualidade, se nós não vemos a nobreza, o valor que ela tem, nós também estamos ofendendo a criação de Deus, porque é um dado identitário, Deus nos fez assim. Agora, quando nós vivemos dentro do desígnio de Deus, a nossa sexualidade, isto é, como o catecismo ensina, integrado e elevado pelo amor, nós vamos experimentar a força da nossa sexualidade, que não vai ser um caminho de perdição, mas de edificação, um caminho de elevação, não de inibição, mas de liberdade, porque a sexualidade vivida dentro do propósito, ela vai trazer liberdade, ela vai trazer felicidade. Repito, não é uma negação, não é uma repressão. A castidade não significa que nós estamos colocando um fardo sobre a sexualidade humana e a castidade acaba sendo como um grande não. Pelo contrário, a castidade é um convite, ela é um sim à vivência integral da nossa sexualidade, dentro do plano de Deus. E isso faz com que nós sejamos cada vez mais genuínos. E nós podemos perceber que a nossa energia sexual, inclusive, ela é canalizada para a missão que nós realizamos. Isso, claro, no seu chamado, na sua vocação, você que é chamado ao matrimônio, você que é chamado ao sacerdócio, você que é chamado a uma vida religiosa, missionária, todos nós vamos viver o nosso chamado com a nossa sexualidade. Nós não vamos guardá-la, negá-la, mas pelo contrário, nós vamos integrá-la naquilo que nós somos chamados a viver. E é por isso que nós não podemos desconsiderar. E aqui no livro eu trago 3 pontos de maneira muito especial de como nós vivermos e desenvolvermos a virtude da castidade. Porque a castidade ela é o remédio, né? Para todas as distorções que nós fomos vivendo no nosso dia a dia, que nós vivemos no nosso dia a dia, ou na nossa história, as marcas que nós trazemos, a castidade é como esse remédio que é aplicado e faz trazer saúde
a nossa dimensão sexual. E olha que interessante, eu quero viver a castidade, então ela é uma virtude, ela está ligada também à minha dimensão espiritual, por isso eu preciso viver a minha vida sacramental, a minha comunhão com Deus, estar em estado de graça para que essa virtude ela seja desenvolvida, mas também exige de mim uma postura. Por isso é preciso a vigilância sobre os pensamentos, e aqui eu vou descrevendo como isso acontece, a modéstia dos olhos e a guarda do coração. 3 pontos importantes para que a virtude da castidade seja desenvolvida, para que assim nós possamos viver a nossa sexualidade dentro do plano original de Deus de maneira sadia, livre, que vai trazer para nós, consequentemente, felicidade, e isso vai influenciar diretamente no nosso seguimento a Cristo, ao nosso seguimento radical a Cristo. Por isso, um discípulo não nega a sua sexualidade, mas ela é elevada e integrada pelo amor, porque ele vive a castidade. E olha, a castidade é para todos, para quem é casado, para quem é religioso, para quem é padre. Ela muda a forma de aplicabilidade dentro de cada estado, mas é o remédio para todas as nossas realidades. A gente segue juntos nessa jornada, até a próxima!